Muito boa noite. Vamos começando mais uma live desse projeto Mobilicei, projeto que tem por objetivo fomentar realmente o tema de mobilidade urbana e de assuntos correlacionados. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da arborização urbana, né, na cidade, e vamos convidar o nosso amigo Ademário Torres a gente bater um papo sobre esse tema tão relevante que mexe no dia a dia justamente das cidades. Eu já vou chamar ele aqui, está presente. Enviei o convite. Muito boa noite. Olá, boa noite, Ricardo e os E que estão nos aí? acompanhando. É uma alegria estar aqui presente nesse projeto tão interessante e importante para Caruaru. De parabéns você por ter Muito criado esse bem. projeto tão interessante. Muito. Oblicei. Desde já agradeço pelo você realmente participar, né, dessa live, desse projeto que a gente tá iniciando aí, já faz 30 dias. Já tivemos temas bem interessantes, bate-papos bem bacanas mesmo. E, logicamente, a ideia é trazer convidados, né, com temas correlacionados à mobilidade, né? Esse é o foco, né? E, logicamente, a arborização ela não poderia ficar fora desse contexto. E por isso convidei você, né, o homem da ecologia. Um Antes mesmo de curioso falar, somente. antes mesmo de falar de ecologia no mundo, a Ademar já mexia. Não, não é nada. Somente um curioso. Tem Curioso, grandes né? pessoas aqui que demais para a nossa cidade, como você sabe. Apenas pequenos seguidores, demais atores importantes que gostam da nossa cidade, né, que querem colaborar, pelo menos um pouquinho. É verdade. Olha, vamos dar logo uma boa noite aí, Davi, que está participando aí, Maria Sandra, Osório, a turma já participando aí, isso é importante. A Melinha está chegando aí, ó. Muito bom. Vamos abrir, vamos começar. Primeiro de tudo, Ademário, eu queria que você se apresentasse, né? Se apresentasse quem é Ademário. Eu sei que muitos lhe conhecem, né? Mas sua formação, hoje, o que você desempenha na parte profissional, abra aí para todo mundo saber. Pois é, eu sou Ademário Torres, a minha formação é Ciências Sociais, pela FAFICA, também sou pós-graduando em Direito Ambiental, aqui pela Uninter, sou servidor público do Tribunal de Justiça há 27 anos já, viu? Passou muito rápido, Muito bem. sou sócio fundador da Associação Conhecer e Preservar, que é uma pré-adolescente, né? Nós estamos aí com a fundação é de 2011, e assim é um trabalho assim, Ricardo, venho desempenhando no decorrer dessa minha trajetória, né? Tentando fazer algo para deixar algo positivo para as presentes e futuras gerações. Acho que é um compromisso de cada cidadão, né, de poder dar a sua pequena colaboração. Acho que na nossa passagem aqui terrena nós devemos ter um link, né, voltado para a questão social, questão ambiental, que engloba tudo isso. Então, nesse sentido, a gente pode colaborar. Será um prazer nessa noite de hoje poder dar Muito essa bem. parcela de colaboração. Muito bem. Falando em associação Conhecer e Preservar, né? Eu conheço o projeto, né? Sei bem da sua luta, né? Mas eu queria que você trouxesse justamente a informação de como surgiu a ideia, de como foi realmente essa primeira relação de Ademário com essa função social, desempenhar essa função social aqui na cidade, né? Na região, né? Numa região tão importante, tão rica, né? Que é Serra dos Cavalos. Eu queria que você falasse um pouco aí de como foi esse início aí, como é que surgiu a ideia da associação Conhecer e Preservar. Ricardo, eu digo sempre que o conhecimento é base fundamental para que a gente possa galgar, né, novos horizontes. E foi justamente lendo o plano de manejo elaborado
pela Universidade Federal de Pernambuco, que em um dos trechos lá do plano de manejo, na página 49, um arcabouço de mais de 300 folhas, trazia um tema de uma relevância muito grande, que é a questão da água, da questão pluviométrica. E o que me chamou muita atenção, né, além da fauna, da flora exuberante, importante, da Serra dos Cavalos, do Parque João Vasconcelos Sobrinho, foi a questão, como eu disse, dos dados pluviométricos, que em um ano de pesquisa, né, para você ter uma ideia, em Riacho das Almas choveu 350 milímetros, Caruaru, aqui na região mais seca, cerca de 450. Quando parte para Bonito, vai para 600 milímetros. Né? Altinho também foi catalogado na faixa de 500 milímetros. São Caetano, no período estudado pela universidade, choveu apenas 201 milímetros. Nossa. Enquanto que na Serra dos Cavalos, choveu nesse mesmo período, num ano assim, um tanto quanto, não foi um ano tão chovedor, chegou a 1.332 milímetros. Nossa. Então mostra a grande riqueza que são os brejos de altitudes, né, que são poucos, são raríssimos no nosso país, e Caruaru tem essa grande oportunidade, né, essa grande chance de colaborar, de conhecer um brejo de altitude, que é a nossa Serra dos Cavalos. Dentre o pintor verdadeiro, né, o podocarpus. Então, uma série de riquezas naturais, biológicas, muitas delas que não foram nem descobertas pela ciência ainda, que nós temos esse prazer, essa alegria de ter em Caruaru. Então, baseado nisso, eu, conversando com alguns colegas, né, vamos criar um movimento, vamos criar um projeto. Foi quando surgiu o projeto Conhecer e Preservar a Serra dos Cavalos, né, mobilizando alunos de faculdade, de colégios, né, para poder levá-los até lá, para dar as palestras, repassar o pequeno conhecimento que nós conseguimos por esse plano de manejo. Então, fundamental para poder a gente levar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento de um local tão rico, tão importante, e que é voltado para a questão da água, né, um ponto tão importante, a questão do clima, da vegetação, para Caruaru e toda a região. Ela serve como um grande pulverizador, né, em toda essa região. E, claro, né, chove muito, muito mais. Este ano, por exemplo, deve ter passado 2.000 milímetros, né? Que choveu bastante. Então, assim, foi baseado nisso que nós começamos a movimentar. E aí o projeto começou em 2004 e fomos tocando o barco. Em 2011, 13 de novembro de 2011, fundamos a Associação Conhecer e Preservar a Serra dos Cavalos, em que eu quero saudar toda a sua diretoria, todos os sócios que estão por aqui presentes nesse momento. Que são nossos parceiros, nossos colaboradores. Mais um detalhe, também participamos do Condema, né, os representantes Sandro, Villanova e Elaine. Temos os representantes lá na Serra do Conselho do Parque, na pessoa de Diego e Aristo, que são representantes da ACP dentro do Conselho, que é um ambiente importantíssimo, né, que a sociedade civil tem para poder debater, levar os problemas, cobrar do poder público, cobrar das autoridades, né, do Ministério Público, do Judiciário. Eu tenho feito isso bastante. Doutora Juca Miranda, já está aqui de novo, estou sim, vamos lutar, né? Vamos cobrar a audiência pública, vamos cobrar o andamento. Pra você ter uma ideia, Ricardo, tem uma ação civil pública da Serra dos Cavalos que ela data de 94. Né? Então, foi dos pulseiros, ela é uma ação civil pública, né? Eu estou até com a numeração dela aqui. Depois posso até deixar para os que estão nos acompanhando, os internautas, para que eles possam pesquisar, né? Para quem faz direito a estudar ação civil pública, essa é uma das mais interessantes aqui do município para ser, né, estudada, né? Vai ficar aí para os anais aí da faculdade para poder. É a 47.666.77 de 1994. Então, é uma ação bem interessante. Mas eu queria também, Ricardo, já falando, para a gente poder começar um pouquinho sobre a associação e sobre a Serra, Gênerson Alves fez um cordel interessantíssimo, né? Amigo, sobre a Serra dos Cavalos. Não sei se dá para ver aí. Levanta, aproxima mais um pouquinho. Aqui, dá para ver? Dá para ver, bacana. Gênerson Alves, né, fez esse cordel. Bacana. É um paraíso natural em Caruaru. Né? A capa é de Luzimar Alves. E é um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa com relação a transformar o parque.
é o projeto 557/2019, do deputado Eric Lessa, na questão de transformar o parque em um patrimônio turístico e cultural. Se você me permite, eu queria começar, para poder os internautas aí poderem acompanhar, né, com a questão do cordel, que é tão interessante, tão popular e tão rico na nossa região, na nossa amada Caruaru. Então diz assim, o gênero... Cultura popular na live do Mobilicei. Cultura popular, exatamente, na live ambiental, né? Então diz assim: eu peço com santos halos ao Senhor inspiração, para fazer explanação sobre Serra dos Cavalos. Valores, como contá-los, desse espaço soberano, que enalteço e ufano, um patrimônio turístico, natural e paisagístico do agreste pernambucano. Mais um diz assim: é o Parque Natural João Vasconcelos Sobrinho, da natura um puro ninho, um tesouro ambiental, é reserva florestal, com fauna, flora e açude, sua atmosfera alude, bucólica, glória romântica, um pouco da Mata Atlântica, belo brejo de altitude. Então, é belíssimo, né? Esse cordel, né? São vários versos. Eu depois, se ainda houver tempo, a gente pode até falar mais alguns versos desses. São literatura de cordel muito bonita, muito boa e importante. Eu quero que você me passe esse cordel para eu colocar lá no perfil do Mobilicei. Eu faço questão de a gente colocar o vídeo, vamos fomentar o parque. Né? Vamos fomentar, é interessante. Claro. Então... O Osório está perguntando aí como é o processo para se associar, né? Dá uma boa noite também. A Verônica está por aí. Roberto Torres está dando uma boa noite para você. Ok, tio Roberto, esposa Verônica. Obrigado por todos por acompanharem. Ioneide está dando um oi aí também. Então sejam muito bem. A gente hoje foi contemplado com cordel, rapaz. Eu não imaginava a leitura do cordel hoje. É muito bacana. Ó, a dona Vanessa aqui, é de Jailson. O pessoal está chegando, está chegando. Muito bem, coisa boa. Você falou para mim que começou em 2004, né? Falou para a gente. 2004 e esse tempo, 2001, é o que esse período? 2004. Não, 2004 quando começou o trabalho. Começou em 2004. 2011 foi quando ela foi fundada. Certo. Foi fundada a Associação Conhecer e Preservar, né? Mas em 2004 tinha um trabalho já, né? Foi quando começou o trabalho do projeto Conhecer e Preservar, levando todo esse conhecimento, né, para provocar o alunado, porque justamente, Ricardo, é importante que o alunado compareça, porque foi justamente numa das aulas em que o professor Marcelo Rodrigues, o professor Veridiano, levou esses alunos até a Serra dos Cavalos, né, Colégio Diocesano, um deles que são inúmeros que vão, né, aqui de Caruaru, em que esses alunos fotografaram os crimes ambientais ocorridos na época, né, a questão da extração da argila, a questão da extração da água mineral, a questão dos poceiros, né, existentes lá. Essas fotografias geraram um documento que provocou uma ação civil pública. Olha só, então veja que riqueza, a importância de a entidade, levar esses alunos até lá e esses alunos provocarem, né, através de fotografias, provocar a criação de um inquérito civil que ensejou em uma ação civil pública. Então isso é de uma relevância grandiosa, foi um marco importante, né, esse grupo de alunos, e tantos outros que foram até lá, mas assim, esse ficou marcado porque ele gerou um resultado muito positivo para a sociedade caruaruense. Bacana, bacana. Ademar, falando já em Serra dos Cavalos, né, eu queria que você trouxesse alguns dados do que é a Serra dos Cavalos, né, do que é o parque como um todo, né, a dimensão dele, o que é que você tem de informação em relação ao parque, né? Vocês estão inseridos, né, a associação está inserida dentro do parque, e até por sinal eu queria só abrir um parêntese, que o pessoal, Osório perguntou como é que faz para se filiar à associação, né? Eu queria que depois ele pode passar para você aí um direct, né? Tem o link da associação Conhecer e Preservar e pode obter mais informação, não é isso? Pode sim. Nós nos reunimos no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã, lá na sede do parque, na entrada do parque, né? Às 9h30 da manhã. Agora, nesse período de pandemia, não estamos podendo comparecer, mas assim que passar, retornaremos, ele pode comparecer, né?
e aí conhece o trabalho, e aí a partir daí ele querendo se associar, preenche uma ficha, e aí se associa Perfeito. a partir de então e passa a ser um colaborador direto lá da entidade. Tá Você é sócio respondido. também da nossa entidade, tem colaborado É, bastante com a empresa Capital do Agreste, né, tem dado essa grande colaboração para a gente. Veja aí, eu acho que se Ricardo, a juntar a quantidade de pessoas que a gente levou, dá bastante gente, né? exatamente, Muita exatamente, é gente. verdade. Veja, A diga Ricardo, não dá o parque. a Serra dos Cavalos, ela é esse grande maciço, né? Uma região que engloba, conhecido como Serra dos Cavalos, engloba todo esse um maciço de um brejo de altitude. Em Terra Vermelha emenda para lá, para a Serra dos Cavalos. O Parque João Vasconcelos Sobrinho era uma antiga fazenda. Hum, Era a antiga fazenda Caruaru, né? Em que nos idos aí do início do século passado, né, ela foi uma grande produtora de café sombreado, né, nessa fazenda que era do Major Bento, em que esse local foi um grande local de produção de cana-de-açúcar, tinha os engenhos, né? Era uma área muito explorada economicamente, né? uhum. Em que o Major Ben tinha o engenho lá dentro, a aguardente, a rapadura, né? E empregar muita gente também. Então, um local assim, muita produção de frutas também, né? Muito abacateiro que ainda hoje tem lá. E como ele era descendente de árabe, então trouxe o café arábica para lá. E foi uma produção enorme, porque era embaixo da mata. Então ele veio com tudo e o coronel ganhou muito dinheiro. Em 57, o governo do estado adquiriu essa área, né? Repassou para o município, e aí foi uma grande luta do professor João Vasconcelos Sobrinho, que é o nome que leva o parque. Ele era de Moreno, né? Um professor da Universidade Federal, um grande ecólogo, um dos pioneiros na América Latina. Tem mais de 30 livros publicados, ô Giovana, mais de 30 livros publicados, né? Um grande urbano em que lutou bastante para que fosse transformado a antiga fazenda em um parque natural. Então foi quando ele procurou o vereador na época, 796 de 83, que criou o Parque Natural. Uhum. Tá me ouvindo? Não. O Ricardo está com um problema na internet. Aqui tá legal. Não. Não estou ouvindo. Não estou te ouvindo, não, Ricardo. Não. Encerrar e retornar. Ok. Ok. Oi, pessoal, estamos voltando de uma travadazinha na internet. Há um papo bem bacana com Ademário sobre Serra dos Cavalos, né? E a gente agradece aí, todo mundo está acompanhando. E vamos de novo na conexão aqui com ele. Deixa ele só aparecer aqui. Hoje fomos contemplados até com um cordel, rapaz. Está muito bacana. Ele já está por aqui, deixa eu só chamar ele aqui.
o barulho aí. Voltou? Retornando. Ok? Ok, ok. Então, muito bem. Então, continue, Serra dos Cavalos. Como eu estava falando, então, o professor João Vasconcelos Sobrinho, que era professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, um grande lutador pela serra. E quando ele descobriu, Ricardo, e os demais internautas, que lá existia o pintor verdadeiro, que é um pássaro raríssimo, que ele só consegue reproduzir em ambientes extremamente tranquilos, equilibrados, preservados. O pintor verdadeiro, né? E aí o Podocarpus, que é um pinheiro também raríssimo, então ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando procurou o vereador, né, e transformou a antiga fazenda Caruaru em um parque municipal, que de lá para cá vem sendo mais cuidado, mais preservado. Eu sei que os desafios são enormes, né, mas a ação civil pública foi um grande marco para provocar tudo isso, né, judicialmente, foi judicializado. A ação é contra a prefeitura de Caruaru, contra a mineradora palestina as cerâmicas. Então já foi feito vários acordos, né, em que ela agora está apenas na reta final. Um dos maiores problemas que nós temos na atualidade é a questão de uma estrada que corta, passa para a cidade de Altinho, e é um grande problema, são os motoqueiros, moto de trilha, com uma grande poluição sonora, né, provocada, e atropelamento de animais. Essa semana uma cobra foi atropelada, né, no parque, e outros animais também que são prejudicados, a sua fauna, a sua flora, quando estão chocando, etc., para a reprodução, e aquele barulho infernal passa dos motoqueiros, trilheiros, que prejudicam demais a unidade. E a gente está, junto à DESC, junto à Prefeitura, à Ordem Pública, a Polícia Militar, tem feito algumas incursões positivas, mas a gente precisa de uma guarda permanente lá para cuidar daquele patrimônio que é de todos nós, caruaruenses. Então é uma grande luta, meu amigo, não é fácil. E quanto mais pessoas puderem colaborar, se associarem, puderem se juntar, fortalecer esse grupo é fundamental para fomentar economicamente, aproveitar a reserva de maneira positiva, de maneira proativa. Um dos pontos, projetos nossos foi a Cimenteira, como vocês sabem, né? Você participou também do momento, ela está erguida, né? Produziu 14 mil mudas em um ano, isso é algo muito importante. Isso é importante para a arborização, não só urbana, como também do parque. É algo fundamental para que a gente possa, né, transformar a cidade, né, num ambiente mais agradável, né, mais positivo, utilizando a Serra dos Cavalos como local de produção de mudas para a área urbana de Caruaru. E também, Ricardo, importante, produção de árvores frutíferas. Não só para Caruaru, mas também para os agricultores do entorno de outras cidades também. É fundamental. Não estou te ouvindo novamente. Aqui, para não deixar. Não está me ouvindo? Agora estou. Agora está? Agora estou. Aqui. Tá ok. A conexão hoje não está ajudando. Tá meio complicado. Mas vamos lá, dar uma boa noite ao professor Ivan, professor da nossa NBA, parceirão que abriu aí esse projeto com uma live muito bacana com a gente. Melina, seu Clemilton Tabosa está por aí, Eduardo coisa boa. Geraldo está aí, Giovana. É uma turma boa, viu? Coisa boa. Muito bem, turma boa. Mas me traga os números, eu queria os números, a dimensão do parque, o que é que você tem informação para a gente adentrar no nosso foco, que é a arborização urbana. Né? Mas certo. Eu queria para a gente fechar essa questão do parque. Certo. O parque ele é composto de 359 hectares de mata, né, da unidade de conservação, que é a antiga fazenda, mas quando soma-se ao todo o seu entorno, né, estima-se aí em torno de mais de 1.000 hectares. Quando entra a parte particular, que pega aquela parte ali do Hare Krishna, né, uma boa outra parte, perto de São Caetano também, então engloba aí mais de 1.000 hectares, é o que se estima de mata preservada. Então, é assim, algo relevante e importante, né, para Caruaru na questão da evapotranspiração que ela faz
um grande benefício para toda a sociedade. Então, é algo que a gente precisa cuidar, preservar, né, e ampliar esse espaço de vegetação importante demais para Caruaru e região. Então, só conhecendo para a gente poder cuidar, preservar desse ambiente tão importante para Caruaru e toda a região. Perfeito, perfeito. Ademário, o foco que a gente quis dar hoje na live é a arborização urbana, né? A gente já teve oportunidade de conversar pessoalmente, até participar de algumas palestras, né? Até lá na faculdade e tudo mais, para expor tanto o parque como a importância da árvore, né? É importante Exato. destacar que a gente tem ali um santuário, vamos dizer assim, em relação a árvores, em relação a animais. É uma reserva, né, fundamental, né, para a cidade. E eu queria até deixar, relatar que eu mesmo vivenciei isso. Eu lembro quando a gente foi visitar o parque com a família no tempo, estava muito quente, E quando a gente chegou próximo da mata, a temperatura caiu muito, né, assim, drasticamente, e ficou aquela agradável, né, o clima agradável. E você vê o quanto é importante, né, isso para a nossa cidade, né? Se destaca justamente que, por conta da reserva, né, existe uma qualidade justamente no ar, uma qualidade até na temperatura, jogando justamente para a cidade, né? Mas falando de arborização urbana, que é a ideia, é essa, quando a gente defende justamente a caminhabilidade, né, do pedestre em primeiro lugar nos deslocamentos urbanos, a gente não pode esquecer que para ajudar nesse deslocamento a gente precisa das árvores, né? E eu queria que você trouxesse justamente esse esclarecimento da importância da árvore, né, para o ambiente urbano, né? Eu dei uma pincelada, mas o quanto é importante uma cidade investir nesse plantio, investir no incentivo ao plantio de mudas realmente na cidade, e isso provocar uma arborização em massa, né? Boa noite a Alexandre Leite, entrando aí, movimento Sampa Pedala, aí lá em São Paulo, rapaz, o pessoal entrando aí também. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa importância da arborização. Veja, Ricardo, acho que, como todos nós sabemos, a nossa região é muito árida. Nós temos uma quadra chuvosa, que é apenas 4 meses, né? E o restante do ano é de uma temperatura causticante, né? Uma temperatura elevada. Então, mais do que justo que o poder público, né, e a sociedade como um todo tenha uma preocupação, né, de arborizar mais a nossa cidade. Então, nós não podemos apenas culpar os gestores públicos por não ter uma política mais voltada para essas questões ao longo do tempo, né? Não é a questão de uma coisa agora, mas ao longo do tempo não se teve, né, uma política arbórea da nossa cidade como deveria, apesar de tanta necessidade, como ele disse. A nossa região é extremamente árida, quente demais, então nós precisamos de uma arborização razoável, né, para a questão da mobilidade, para a questão do prazer do caminhar, o prazer do pedalar, né, seja feito num ambiente agradável. Claro que são vários os problemas. Nós não temos uma cidade planejada, as ruas são estreitas, mas é possível, não sou especialista na área, mas como um curioso, né, ambiental, digamos assim, né, nós como colaboradores de tudo isso, é possível que em alguns locais sejam plantadas árvores adequadas. Sabemos também que o solo não é o solo é um tanto quanto meio que pedregoso, né, tem uma certa dificuldade. Então é fundamental um acompanhamento técnico, né, que a gestão pública ela tem acompanhamento técnico, aproveitar as faculdades aqui da nossa região também, que possam colaborar e fazer um plano arbóreo consistente. Tanta tecnologia hoje, né, ao dispor dos gestores e da sociedade como um todo, é fundamental que aproveite toda essa riqueza de conhecimento, de testes já ocorridos em várias outras cidades do Brasil, né, a questão de você preparar um solo, não é apenas chegar lá e colocar uma árvore num ambiente, né, pedregoso, com dificuldade de solo, e querer que ela vá do dia para a noite se tornar uma grande árvore. Não, não é assim, é um processo lento, mas que a gente pode, com as técnicas atuais, poder colaborar e ajudar, né, para que essas árvores possam
crescer de maneira mais rápida. É a questão de você poder aproveitar a questão da trituração da poda. Certo. O amigo Alexandre aí sabe disso, já discutimos sobre isso. A prefeitura tem inclusive um triturador aqui no município, né? Que pode colaborar bastante, mas porém um tanto quanto meio que travado, a gente não vê uma questão de desenvoltura maior nesse processo, né? Boas intenções a gente vê ao longo do tempo. Eu estou aqui, Ricardo, com a lei 3.953, ó, ela é de 2000, do prefeito João Lira Neto, né, o pai da atual prefeita. Disciplina, urbanização de loteamento no município de Caruaru, veja, do ano de 2000. Uma outra aqui, ó, de 1984, a lei 2.916, de 16 de novembro de 84, né? Dispõe sobre a preservação ecológica, disciplina da defesa das árvores, da arborização pública e da outras providências. Vejam, então, de 84, esta de 2000, mais um aqui, ó, de 90, lei 3.351, regulamento da arborização em logradouros públicos e da outras providências. Quer dizer, um arcabouço de leis que a gente tem, né? Mais um agora atualizado de 2018, lei 6.057, já da atual prefeita. Institui o programa de adoção de praças e espaços públicos do município de Caruaru e da outras providências. Então, um arcabouço aí de leis que são elaboradas, mas que efetivamente a gente vê muito pouco sendo efetivado. Algumas coisas importantes vêm sendo, né, assim, planejadas e já executadas. Alexandre, conversando com ele, foi lançado agora no começo do ano o Disque Árvore, que é uma iniciativa muito interessante, né, em que várias pessoas, né, querem colaborar, querem participar, porque é fundamental, Ricardo, e os demais internautas, que as pessoas participem de maneira direta. A cidade não é de um político, não é de uns vereadores. A cidade é nossa, de todos nós como cidadãos. E nós temos o dever primordial de cuidar dela. Cuidar das árvores é fundamental para que tenhamos um sombreamento mais adequado, consequentemente uma temperatura mais amena, alimento para as abelhas, que é fundamental, o que nós estamos vendo agora, né? Uma coisa seríssima, a questão dos agrotóxicos cada vez mais sendo liberados, uma matança enorme de abelhas, e que as árvores urbanas também têm um papel fundamental de produção de alimento para essas abelhas, né? Para poder germinar os alimentos que nós precisamos. Então, a arborização urbana é algo fundamental, é algo importantíssimo, importantíssimo para toda a sociedade, né? Vários benefícios ela traz, né, para todos nós. E no caso da mobilidade, que você tanto defende, que nós defendemos tanto, né? Então, para poder se ter uma boa caminhada, não se tem como fazer no sol quente, meu amigo. Numa situação árida como a nossa, vários meses de sol quente. O nosso inverno, o nosso tempo de frio é muito pequeno. Esse período gostosinho, que dá para dormir sem ar-condicionado, etc., passa já. Daqui a pouco mais temperatura. Então, é fundamental que a sociedade possa colaborar, possa participar de maneira efetiva. Não apenas criticando, mas colaborando de maneira direta, né? Cobrando dos órgãos públicos também, claro, mas participando, colaborando, né? Denunciando quando necessário, que o pessoal derruba demais. Planta muito menos, mas para derrubar, meu amigo, para podar, poda drástica aqui, etc., é uma coisa séria. Então, acho que é fundamental esse trabalho que você faz aí para poder trazer vários temas, dentre eles também, dentro da mobilidade urbana, é fundamental que as pessoas se conscientizem que os logradouros bem arborizados fica muito mais gostoso de caminhar, de pedalar, de estacionar o próprio carro também, a bicicleta, a moto. Vejam que as pessoas numa rua, quando tem uma árvore de um porte razoável, as pessoas querem estacionar só naquele local que tem a árvore. Fica disputando. Chega ao ponto, Ricardo, de uma pessoa teve a situação de derrubar uma árvore, porque ela ficava irritada das pessoas botarem o carro embaixo. Veja que situação, né? Então, se irritar por conta disso. Então, uma série de problemas nós temos culturais, né? Então, nesse desafio, convencer as pessoas para algo tão óbvio, algo tão, né, tão claro, mas assim, que tão difícil. Pessoas se irritam também com relação à folha que cai, que não, isso é uma sujeira. Veja quanta dificuldade. Então, é um grande problema de mudar essa concepção. Investir na criançada, na meninada, é fundamental. Eu, quando levo os meninos a algum colégio, faculdade, à Universidade Federal, eu sempre digo, futuros engenheiros aqui, por favor, minha gente,
Será que vocês também Vamos serão pensar. futuros engenheiros que vão derrubar tudo para criar um campus de ambiente de educação como o Campus Agreste? Para agora ter uma grande dificuldade, professor, é uma luta para tentar arborizar. Homem, mas não tinha tanta baraúna aqui, não tinha tanta árvore de grande porte. Por que não fizeram uma adaptação no projeto para que deixasse algumas árvores mães ali para reproduzir, para poder arborizar mais esse campus? É uma tristeza, um calor infernal, né? Essa luta todinha aí para tentar arborizar, mas é uma dificuldade grande, né? Temos alguns exemplos de pessoas que são abnegadas aqui no município, né? Professor Severino Montenegro, né? Verdade. João Domingos, o próprio Jorge Quintino, que tem lutado bastante, Alexandre Nunes, Alexandre Leite, né? Então, série de pessoas que têm um trabalho magnífico aqui no município, uma grande Ademar, vontade. Torres, rapaz, Não, agora também. eu só vou seguindo eles, né? Mas assim é muito pouco. João Domingos, né? O pessoal da SOS Pujuca, né? O próprio Marcelo, como eu já disse aqui a você, desse grande Mas, exemplo de levar um grupo de alunos e provocar uma ação civil pública. Então, nós podemos, como sociedade, fazer muito, mas ficamos muitas vezes acomodados, parados, né? Então é fundamental que a gente possa provocar essa sociedade para que ela possa colaborar de maneira direta em prol de toda a sociedade. olha só, o professor Ivan, ele dá aqui que a gente quer dar, né? A arborização urbana é fundamental para viabilizar a utilização das calçadas pelos pedestres, né? Eu quero dar uma boa noite aqui à Débora, a doutora Renata Toscano, que entrou aí, o Power aí. Então, assim, isso é importante, Ademar, destacar. Tudo que você falou em relação à sombra, eu até, lendo o material há um tempo, eu me peguei numa frase assim que eu acho que as pessoas utilizam muito no dia a dia. Todo mundo quer uma sombra, né? Seja o carro, seja a bicicleta, todo mundo quer andar na sombra no dia de calor, mas nem todo mundo, logicamente, faz por onde conseguir mais sombra. Né? O que você destacou é isso aí. É uma luta para você estacionar seu carro lá debaixo da árvore. Né? Se tiver uma sombra, tenha certeza que vai ser muito disputada. Mas essa eu acho que é a partir de você mesmo. Né? Você falou tudo. Não adianta só, olha, a gente tem aí 4, 5 leis, né, dentro do município de Caruaru, vários projetos, né, desenvolvidos tanto pela sociedade civil, tem essa questão agora do poder público, o Disque Árvore, mas não adianta estar disponível se você não levanta da cadeira e diz assim, vou fazer minha parte, né? Vou plantar a Exato. árvore, vou justamente dar esse passo importante que tem que ser a partir da gente. Né? Isso aí é fundamental. Mas nesse destaque de árvore, certo? Na cidade, eu não sei, realmente eu não sei se você tem essa informação, mas existe um manual de plantio da cidade, porque eu sei que algumas cidades elas têm, né, esse manual. Você sabe dizer se Caruaru tem já isso ou não? Eu não tenho realmente conhecimento, Ricardo. Você tem esse manual de uma instrução, né? Como agora foi montada essa equipe recente, que ela começou agora em fevereiro, foi lançado, mas uma semana depois veio a pandemia e todo o projeto foi suspenso, né? Não está sendo tocado. Mas aí os técnicos, eles acompanham, as pessoas ligam, pré-agendam, eles entram em contato com a pessoa interessada, né? Eles vão um grupo de técnicos até lá, de biólogos, etc., engenheiro ambiental, etc., faz algumas perguntas, verifica o solo para informar qual é a árvore mais adequada. Porque muitas vezes as pessoas têm intenção de plantar uma árvore e que ela não é adequada para aquele ambiente, para aquela calçada. Como você sabe, o plano diretor é fundamental, em uma live anterior foi falado sobre isso, e que é a lei que delimita a questão de utilizar o espaço urbano de maneira adequada. Então, até os novos loteamentos são precários, mesmo os novos loteamentos tem precariedade de espaçamento da calçada, que dificulta uma boa arborização. Então, grande. Né? Então, nesse início, eu creio que com esses técnicos acompanhando, indo até o local, eles devem dar pelo menos instrução verbal, mas deveria ter um manual, não sei. Alexandre pode complementar essa informação Ele com relação a isso. Ele está justamente falando aí que na gestão foi já plantado 14 mil mudas. Olha que dado interessante, né? É importante, obrigado, viu, Alexandre, trazer essa informação aí. Existe uma minuta na Secretaria de Planejamento.
já em fase de finalização. Ótimo. Mas eu acho que não só a minuta, mas o dado de que você está trazendo, essa informação de que há acompanhamento, por mais que não tenha justamente esse manual, mas ele está falando que está finalizando, mas tem justamente a orientação em loco, né, que eu acho que é muito mais importante. Né? Isso aí é um destaque e eu agradeço, viu, Alexandre, por trazer esses dados. Isso aí enriquece justamente o bate-papo. Obrigado mesmo, viu, meu amigo? Em relação, você fez o destaque em relação ao diretor, né, Ademar? A gente teve uma atualização agora há pouco tempo e nessa atualização houve uma melhora, vamos dizer assim, para o que se tinha em relação à calçada. Né? É importante destacar que esses novos loteamentos, realmente os visionários investidores aí investissem já na arborização mesmo, entregar o lote já com a árvore plantada, né? Eu acho que seria para justamente poder divisor de águas, né? Nos novos investimentos, né, Ademar? Não tenha dúvida, como eu disse, o plano diretor é mental de um município, para poder criar a diretriz principal para que as empresas, né, os empreendedores nesse setor possam já colaborar de maneira proativa, positiva, no sentido de instalar aquele empreendimento já importante demais que é impressionante, Ricardo, a gente chegar nesses loteamentos novos aí e ver a precariedade dos espaços verdes que ficaram só no nome e estão lá para serem executados. Mas uma outra coisa que é fundamental é você preparar esse solo para que o efeito dessa ave seja mais rápido. É o que eu lhe disse. A questão de reaproveitar a folhagem, os pequenos troncos que saem das árvores, que tem que ser podada para ela ter uma vida, né, razoável, uma copa, né, bem bonita, bem preparada. Eu tenho que retirar alguns galhos, algumas folhagens. E esse material ele é riquíssimo para que você possa destinar para os locais de plantio, né, colocando aí um pau mais ou menos no tronco dessas árvores, os canteiros centrais. Eu passei hoje aqui na Portugal, uns pés de pau-brasil, coitado, que situação. Tanta poda que aqui sai em Caruaru, tanta coisa que pode ser reaproveitada nesses locais, nos canteiros centrais, num inverno bom como esse que nós tivemos, se tivesse colocado ali em maio, né, esse material em cada árvore daquela, o vigor dela seria outro. Então, aquela mania de plantar árvore com 1 metro e meio, ela não adianta se não for feito uma adubação correta, um manejo correto do solo, enriquecendo ele. Não adianta plantar centenas, milhares de mudas se não tiver toda essa preparação. É fundamental aproveitar esse conhecimento dos técnicos, né? E a máquina é fundamental nessa trituração de transformar esse material, né? Vemos vários exemplos aí na questão da agricultura, né? Aqui em Caruaru, a prefeita contratou uma pessoa chamada Osmar Roberto, que tem feito um trabalho interessante demais com os agricultores. O que é que ele faz? Reaproveita o material em um sítio, poda uma parte de uma árvore, reaproveita isso, cobre o solo. É outra coisa, meu amigo, se transforma a produção agrícola, a produção das hortaliças, um vigor, né, fundamental, ótimo, e que menos agrotóxico, menos veneno, que é fundamental para a nossa saúde. Então, é uma gama de possibilidades que podem ser feitas, né, pelo poder público, pelo município, pela sociedade, para transformar, né, a arborização urbana. Vejam que as praças aqui, né, umas árvores de um porte razoável, vão aproveitar tudo isso, transformar no mesmo local, já adubando as árvores. Então, falta muito isso para poder as coisas caminharem de maneira mais proativa, positiva. O Ademar, é interessante que você fez o destaque, dar um oi aí para o nosso amigo Jason, está chegando aí. O homem é um cicloativista, nosso amigo aí da NBA também, falando, acredito ser muito rico, uma arborização de alta inclusão urbana do povo, com as árvores de flores e frutas, compartilhe conhecimento botânicos. Né? É justamente isso. Eu acho, Ademar, que são temas que ficam, eu acho que um pouco esquecidos de serem trabalhados desde criança. Né? Assim, é muito incipiente ainda. Né? Como o tema ecologia é uma coisa meio distante, eu acho que poderia ser uma coisa mais objetiva. O tema árvore, né? O tema de realmente defesa
de uma arborização urbana. Né? Eu acho que, logicamente, trazer os conceitos para a criança é importante, mas eu acho que algo mais objetivo, algo que ela trabalhe a terra, de saber dessa importância, eu acho que surtiria o efeito. Eu abro um parênteses até em relação à questão da mobilidade em si. Né? A criança, ela saber conviver com a cidade, né? Ela saber do que a gente tem hoje, né? E tendo a consciência do que a gente pode conquistar. Né? Eu acho que é aquela coisa, a gente não tem uma cidade que foi planejada. Ela cresceu, né? Se desenvolveu, teve um crescimento muito grande, né? E agora a gente precisa trazer essas pessoas, né? Trazer essas pessoas para ter a convivência de cidade. Que passa no trânsito, isso passa como pedestre, isso passa como ciclista, isso passa como uma pessoa que usa os serviços da cidade, nessa convivência. Então, eu vou dar um exemplo. Uma Exatamente, pessoa, o Ricardo. poder público, ele prepara, entrega uma praça. Sai um pouquinho aqui, Giovana. Não, não estou te Cadê Mário? Rapaz, hein? Opa, agora? Tá me... Não. Não estou te ouvindo. Não. Não. Certo. Ok. E aí, Ricardo? Não estou ouvindo. Não. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo.
Ricardo ficou mudo agora. Gente, estamos voltando aqui para a gente finalizar. Temos 10 minutinhos. Eu espero que a gente consiga finalizar. Realmente esse papo tá tão bacana, rapaz, com o Ademário. Olha ele aqui. Vamos ver se a gente finaliza. Não sei se vocês estão me ouvindo. Está me ouvindo? E agora? Agora estou te ouvindo novamente. Muito bem. Você falou um dado na live anterior sobre a questão dos dados da quantidade de veículos. E as árvores têm um papel fundamental de filtrar esses gases. Perfeito. São 650 mil veículos em Caruaru, minha gente. Veja que absurdo. Perfeito. Vê que frota enorme, minha gente. Vê que prejuízo ambiental na questão da inalação desses gases tóxicos. Então, quanto mais a cidade arborizada, mais nós temos uma possibilidade de filtrar esses gases e transformar em oxigênio. Então, são inúmeros os benefícios que uma boa arborização traz para o município. Esperando que os novos gestores que se aproximam, que seja a atual, seja outros, tenham um compromisso, meu amigo, com relação a um plano de arborização consistente, né, que possa gerar resultados positivos. Mas, repito novamente, a sociedade precisa se imbuir, precisa colaborar de maneira proativa, positiva, para um bem tão interessante para todos os municípios. É verdade. O Ademário, o que eu estava falando, justamente, eu não sei se deu para você ouvir, em relação sobre a questão da educação, né? Eu acho que algumas pessoas acabaram ouvindo em relação ao que eu queria dizer, né? De levar essa consciência para as pessoas, né? Principalmente para as crianças, né? Esse conceito de arborização, o conceito de mobilidade, né? A gente é tão difícil inserir hoje, né, a criança a entender, né? Até para nós adultos é um desafio, né? Saber a responsabilidade que cada um tem no ambiente de mobilidade, né? A partir da calçada, a ocupação dela irregular, a questão de hoje desse movimento cicloativista ou ciclo pacifista, né? Que precisa realmente ter uma atenção, ter um cuidado, né? Do uso dos serviços de transporte na cidade, que precisam ser priorizados. Então, todos esses conceitos realmente são importantes que fossem incluídos na grade, né, curricular, né, Ademar? Seria muito interessante, não só ficar nesses períodos de Semana de Árvore, ou Semana do Meio Ambiente, né, Dia da Árvore. Eu acho que seria muito interessante para a evolução de uma quebra de paradigma, né, e de essa conscientização. Né? Você concorda com o que eu estou... Nesses conceitos? Não tenha dúvida, Ricardo, não tenha dúvida, porque aí seria algo muito mais consistente, de ficar apenas com relação à Semana Nacional de Trânsito, que é apenas uma semana em setembro, né? A questão da Semana do Meio Ambiente, mês de junho. Mas a questão do cuidado com a questão ambiental, a questão da água, a questão das árvores, a questão do lixo, que é um problema seríssimo, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado de maneira permanente, diuturnamente, para poder a gente tirar esse déficit tão negativo que nós temos no nosso país, todos esses segmentos, seja a questão do trânsito, que eu também instruo tanta gente nessa cidade, né, com tanta dedicação que fiz esse trabalho tanto. Eu digo sempre, minha gente, as pessoas deveriam primeiro, né, andar de bicicleta, né, respeitando primeiro bastante como ciclista, para poder ir se conscientizando com relação ao uso da moto, do carro, que aí ele se torna, né, tão imponente. Né? Então, todo esse complexo precisa ser balizado na questão da escola também. Então, é fundamental que tivéssemos uma estrutura educacional mais voltada para essas questões. Porque é como se a gente tivesse, como seres humanos, desconectos de tudo isso. Esse é o grande desafio para quebrar esse paradigma. A gente precisa estar incluído em tudo isso. A gente necessita tanto, mas não colabora com relação à questão arbórea. Peraí, eu preciso tanto, como você disse, eu quero sempre uma sombra do verão, mas eu faço algo para poder que isso aconteça. Na verdade, a gente quer que ela pronta só. Então, é um desafio. Né? Tudo isso é um grande desafio para a sociedade. Nós precisamos, né, se inteirar cada vez mais, participar cada vez mais diretamente de toda essa discussão, né?
cobrar dos poderes públicos, mas também cobrar muito da gente como sociedade, como cidadão também. Né? Essa participação direta em tudo isso. É fundamental, mestre Ricardo. Muito bem. Jason está colocando justamente isso aí. Ó. A pauta de meio ambiente está diretamente relacionada à mobilidade ativa, né? O pedestre e o ciclista. É isso mesmo, Jason. Eu queria aproveitar para dar um oi aqui para o meu amigo Eduardo, um amigo e irmão aí do tempo do colégio, Eduardo Cabral, Fábio Barreto está por aí também. Então a turma está acompanhando. E que pena que a gente teve essas intempéries aí com a internet, mas eu acho, no final desse mês, e convido todo o pessoal aí de meio ambiente, viu? O projeto é interessante do pessoal aí. Um abraço aí para eles. E que logo, logo a gente vai bater um papo aqui também no Mobilicei. O Mobilicei, ele está engajando aí todo mundo, está pegando tudo que for direcionado à mobilidade, tudo que for direcionado à qualidade de vida, eu estou linkando aí. Esse é o pessoal da Bahia, viu? Um grupo bem interessante. E a gente vai bater um papo com eles aí. Já agradeço aí a participação deles. Meu amigo, chegamos aí nos 3 minutos finais, né? Por mais que a gente caiu, cortou, né? Eu queria realmente agradecer a você, né, esse espaço. Eu só queria tirar uma dúvida com você para a gente poder fechar. Você falou da questão da produção de mudas hoje que tem no parque, né? Ele possivelmente poderia ser produzido mudas para Caruaru com toda tranquilidade? Cortou, Ricardo, não deu para entender a sua pergunta. Não, você falou na live sobre a questão das mudas, né? Da questão de produção de mudas lá no parque. Tranquilamente, poderia servir para fornecer as mudas para a cidade de Caruaru, com tranquilidade? Mas não tenha dúvida, uma boa parte já veio para a cidade, já foi plantada aqui na cidade, que é uma parceria entre a associação e a prefeitura, né, lá no parque, mas várias já vieram, outras foram distribuídas para os agricultores, e a nossa meta também, junto com a prefeitura, com a gestão do parque, é também produzir árvores frutíferas para os agricultores do entorno do parque, para o município como um todo. Então, levar essa consciência é fundamental para que ele possa se imbuir em tudo isso e provocar uma arborização mais adequada, não só urbana, mas rural também, com produção de alimentos, que é fundamental para as pessoas, para os animais, tudo isso é fundamental, né? E outra coisa, Ricardo, não tem como ter qualidade de vida em uma cidade sem uma cobertura arbórea de qualidade. Não tem jeito. Faça-se o que fizer. Essa conta não fecha. Pode colocar ouro no meio-fio, pintado o meio-fio todo de ouro. Se não tiver uma boa arborização, não se tem nada. Não se tem absolutamente nada. É uma cidade pobre, feia, horrível. Então, o ponto-chave de uma cidade para gerar qualidade de vida é a questão arbórea. Uma cidade bem preparada, claro, com árvores adequadas, com estudo, com técnica, mas, repito, não tem como ter qualidade de vida sem uma cobertura arbórea adequada em uma cidade. Não tem para onde correr. Não tem como correr. É fazer de qualidade para poder ter qualidade de vida, bem-estar, né, para toda a sua população. Perfeito. Eu queria que você deixar você à vontade aí para convidar as pessoas a conhecer o parque, a conhecer o projeto, a associação. Vá, um minuto aí, pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, né? Parabenizá-lo por esse projeto do Mobilicei, que está sendo muito interessante. Sempre acompanho, assim que posso, as suas lives, os convidados especiais aí no nosso município. Agradecer a todos que estão participando, né? Que você registrou aí já a presença de todos eles. Né? Então, fundamental que a gente tenha essa mobilização de toda a sociedade caruaruense. Como eu disse, a associação se reúne no primeiro domingo de cada mês, lá na sede do parque. Né? Convido a todos que queiram participar, sempre fazemos uma pequena caminhada, tem as trilhas, tem os projetos dos mais variados, né? A feirinha musical que acontece todo terceiro domingo, agora não está acontecendo por conta da pandemia, mas é algo fundamental que a prefeitura atual criou esse projeto. Alexandre foi um grande baluarte para que ele acontecesse, né? Era um pleito da associação muito antigo, então envolvendo a comunidade, todo terceiro domingo essa feirinha, que logo, logo estaremos de volta, com música, com gastronomia, caminhadas, consciência ambiental, né, para que possa, né, levar pequenas mudanças em tudo isso e poder contar com a sociedade. E a Serra dos Cavalos é de todos nós, Caruaru é de todos nós, precisamos cuidar dela,
Não esperar apenas pelos políticos, cobrar deles, da sociedade como um todo, empenho fundamental para que a gente possa ver uma cidade mais bonita, mais agradável, uma mobilidade, né, que você luta tanto, todos nós lutamos por ela, para que a gente possa ter mais segurança viária, segurança para as pessoas e uma boa arborização, qualidade de vida para todos nós, né, meu amigo? Então, muito obrigado pela oportunidade nessa noite de hoje. Muito obrigado mesmo, de coração. Pronto, gente. E realmente eu agradeço, um abraço novamente para Alexandre. Eu aqui agradeço, Alexandre, a sua participação, Davi, Jason. Essa turma foi muito bacana. A Verônica dando os parabéns aí. E o projeto Mobilicei é esse, né? De aproximar os amigos nesse debate bem à vontade mesmo, uma troca de ideias. Eu acho que a gente sair da questão técnica, né? Eu acho que trabalhar o técnico quando for preciso, mas eu acho que o bate-papo ele fica melhor compreensão para as pessoas, né? Quando a gente fala do dia a dia, né? Fala da dificuldade em relação ao serviço, em relação a uma qualidade de calçada, a luta pela ciclovia, as observações, essas observações é o foco realmente do Mobilicei. E realmente eu agradeço. Hoje chegamos a mais de 500 pessoas seguindo o nosso projeto no Instagram. Eu peço que quem segue realmente compartilhe com os amigos para convidar. É um projeto feito com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho. E eu sou um entusiasta dessa questão de mobilidade, né? Quando eu falo, Ricardo, vamos para um debate, eu vou com certeza, porque isso é importante. A gente multiplicar, né, a ideia. E pensar a mobilidade é pensar realmente o futuro, a qualidade de vida, né, que está totalmente obrigado, viu? Uma boa noite a todos e um abraço, fique com Deus. Até mais. Valeu, um abraço. Obrigado a todos.